Que Que o el Senhor Señor os nos bendiga abençoe en gran manera. grandemente. O Deus do céu, o Deus que nos fez com sua mão poderosa, nos abençoe a todos, a todas, os que estão aqui comigo e a todos lá, os que estarão participando deste ensinamento em diferentes lugares do mundo, em diferentes países. É bênção do céu para todos vocês. Que meu Deus os abençoe e que o Senhor sempre esteja ao lado de vocês e ouve suas orações. E Deus lhes ouça-os, lhes dê alegria, cumpra-lhes todos os seus desejos, todas as suas petições e ouça sempre a necessidade, o clamor e tudo aquilo que vocês dirigem em oração a Deus. Que Deus esteja sempre do lado de vocês, ouvindo-os e abençoando-os grandemente. Portanto, que hoje, um dia a mais de nosso ensinamento, no dia de hoje, que nos corresponde Lucas, no Evangelho de Lucas 24. E nós vamos, como sempre, a nos deleitarmos, a nos regozijarmos com nosso Deus, com a leitura, com este capítulo deste Evangelho de Lucas 24, onde narra todos aqueles acontecimentos que nosso Senhor Jesus Cristo realizou quando esteve na terra como ser humano, quando esteve com os humanos. E vamos nos deleitarmos e vamos dispor nosso coração para Deus, a prestar atenção na leitura, na meditação e ao mesmo tempo também dizer a Deus: eu quero que estejas em minha vida, em meu coração. Eu quero que tu mores em meu ser. Nós devemos sempre orar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e dizer a Deus que Ele more e viva em nós, que Ele nunca nos deixe sozinhos, que Ele estenda a sua mão e que esteja conosco sempre. E nós queremos nos comprometermos com Ele também, para seguir nesse caminho que Ele nos traçou, este caminho qual Ele nos trouxe, nos reuniu, nos congregou, assim como prometeu faz tantos anos, que estaria formando uma igreja, que estaria formando uma congregação a nível mundial e que Ele seria quem estaria governando e quem estaria convertendo os corações e trazendo as pessoas a seu lugar. Ele mesmo seria o que estaria fazendo este trabalho. Portanto, que a nós nos tem sido muito simples a obra evangelizadora, mas aqui estamos na presença do Senhor e Deus está conosco. Porque Deus tem se manifestado em nossas vidas e na vida de cada um de vocês ali também. Tem milhares de testemunhos, onde as pessoas testemunham, falam e contam sobre a manifestação do Senhor, sobre os milagres e sinais que Deus faz na vida de cada um, as curas, guarda-os dos perigos, protege-os, e Deus fala, e Deus cumpre. Deus é o que governa o universo, Deus é o que governa o mundo. Deus é o que põe reis e tira reis, põe governos e os tira. Ele é quem põe os mandatários no mundo, uns para bênçãos, outros para castigar, quem sabe. Às vezes Deus quer castigar um povo, uma comunidade, e o Senhor põe um governo que não pode fazer as coisas bem, então as pessoas sofrem. Mas também Deus às vezes põe pessoas que sabem governar bem, então o povo é feliz e desfruta também. Portanto, que nós sempre temos que orar e pedir a Deus que em todos os nossos países, em todos os lugares por onde nós tenhamos a oportunidade de andar, pedir a Deus que Ele ponha bons governantes, que o Senhor não vá nos castigar, que Ele ponha bons governantes e que seja Ele dirigindo a mão dos seres para que tudo saia perfeito e assim dessa maneira, pois nós teremos tranquilidade e paz. Bom, a oração é muito importante. Diz o Senhor que a oração é uma grande ferramenta que nos deu a nós, os seres, para nos dirigirmos a Ele. Portanto, que nossa oração é importante. E assim, dessa maneira, então, eu já os convido para que vocês possam sentar-se e acomodar-se em seus lugares
E os que têm a Bíblia, pois abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24, porque aqui seguimos narrando esses maravilhosos feitos. E aqui, no capítulo 24, vamos começar nossa leitura, que diz, no primeiro dia da semana, muito cedo. Bom, nós aqui na leitura anterior, no ensinamento passado, estivemos vendo que o Senhor Jesus Cristo, foi crucificado, que o sepultaram e que logo depois, aqui já no que vamos ler hoje, já passaram estes 3 dias e vamos ver o que aconteceu no terceiro dia do Senhor ter morrido, ter sido sepultado. Então, por isso diz que nesse primeiro dia da semana, referindo-se ao domingo, diz: muito cedo vieram ao sepulcro, trazendo os aromas que prepararam e algumas outras mulheres com elas. Diz que algumas mulheres que andavam com o Senhor, elas levaram essas especiarias aromáticas, porque era o costume naquele tempo, naquele lugar, de levar perfumes e aromas, e muitos incensos e muitos compostos para as pessoas que morriam. Então, faziam, pois, muitos rituais desse tipo. Então, essas mulheres que andaram com o Senhor se esforçaram, se esmeraram para levar o melhor ao sepulcro. Foram ao sepulcro para visitar o corpo do Senhor. Diz, e acharam que foram retirada a pedra do sepulcro. Como seria essa surpresa que essas mulheres viveram quando chegam ali e veem que o sepulcro está aberto, que não está a pedra que tinham usado para fechar ou para tampar aquele lugar que era na terra, que era o sepulcro ali na terra. E naquele tempo, pois, essa era a forma como enterravam as pessoas, abrindo sepulcros, não é? Profundos, em algumas ocasiões, em outras sobre as rochas. Então aqui, segundo diz que foi um sepulcro de um rico, que ele o doou para que ali enterrassem o Senhor. Então, esse dia, que muitos foram testemunhas do funeral do Senhor, viram como colocaram uma pedra muito grande, de tal maneira que isso era impossível que alguma pessoa retirasse, pudesse tirá-la. Além disso, diz que deixaram uns guardas para que estivessem cuidando, porque eles diziam, os judeus diziam, que seu povo, seus seguidores, podem vir à noite e abrir o sepulcro e levar o corpo para ensinar mentiras, para dizer que foi que ele ressuscitou. Então, eles puseram esses guardas e isso aconteceu. Então, diz que essas mulheres, quando chegaram ao sepulcro, acharam que foram retirada a pedra, e diz que entrando não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Diz que elas, estando perplexas por isso, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. Esses varões, pois, eram anjos. E eles pararam aí para falar com essas mulheres. E estando elas cheias de medo, diz que abaixaram o rosto para o chão. E os 2 varões lhes disseram: por que buscais? Então esses varões perguntam a elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Porque elas estavam admiradas e perguntaram. Elas fizeram a pergunta a esses varões: o que fizeram com o corpo do Senhor? Nós vimos quando o sepultaram aqui nesse lugar. Já não o acha, não se encontra. Vocês sabem algo? Elas perguntavam. E eles então, como eram os anjos, dizem: e vocês, porque buscam entre os mortos? Porque estão buscando ao que vive? O Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, tinha ensinado, tinha dito a todos que ele ia morrer, mas que também ia ressuscitar. Mas seus apóstolos, o povo, as pessoas que o escutaram, não entenderam.
E, portanto, por isso essas mulheres, tendo ouvido o que o Senhor lhes tinha dito, que ele ia ressuscitar, elas não entenderam, não compreenderam, não assimilaram isso e estavam admiradas e por isso perguntavam: onde está o Senhor? E os anjos, vocês estão buscando entre os mortos, quer dizer, aí em um sepulcro, estão buscando ao que vive. E diz aqui no verso número 5, no 6 diz: não está aqui, lhes diz, os anjos diz às mulheres, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e que seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Assim que o Senhor já lhes tinha dito isto muitas vezes, mas eles não compreenderam. Mas elas, aqui no verso 8 diz: então elas se lembraram de suas palavras e, voltando do sepulcro, referiram todas essas coisas aos 11 discípulos e a todos os demais. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais mulheres com elas, diz que disseram tais coisas aos apóstolos. Teve muitas testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em outras partes da Bíblia também se menciona que anjos apareceram às pessoas, ao povo, para lhes anunciar sobre a ressurreição do Senhor. Dessa maneira, pois, naquele tempo, as pessoas, os apóstolos, pois se alegraram de certa maneira com a notícia, e ainda que alguns duvidavam, porque lhes parecia impossível que isso tivesse acontecido. Eles não tinham compreendido o poder de Deus. Eles tinham ouvido ao Senhor Jesus Cristo, que eles ensinava a doutrina, que eles ensinavam o caminho, que eles ensinavam muitas coisas. Mas eles não conseguiam assimilar nem compreender o que ele lhes estava dizendo, porque diz que eles tinham um véu posto e que esse véu não os deixava entender a palavra de Deus. Esses véus, até o dia de hoje, existem também na humanidade, nas pessoas, quando lhes pregam e lhes falam de Deus, ou quando lhes dá testemunho e contam às pessoas que Deus vive, que Deus fala, que Deus se manifesta ao homem, que Deus dá os dons espirituais, que Deus nos guia, nos abençoa, nos faz milagres, nos cura. Quando nós contamos isso às pessoas, as pessoas não entendem, escutam, ouvem e aparentemente se alegram e diz: muito bonito, muito lindo o que você conta. E a eles lhes parece que tudo isso é um conto. Isso não é real, porque tem um véu, que não os deixam ver, não os deixam entender. Somente o dia que Deus queira tirar esse véu das pessoas e fazer com que eles compreendam, entendam o plano de Deus, é quando já a pessoa abre os olhos espirituais e compreende e então segue o caminho do Senhor. Eu creio que todos nós tínhamos esse véu e Deus nos tirou esse véu. E por isso nós agora estamos aqui buscando a nosso Deus, buscando a esse Deus poderoso que existe, é um Deus em espírito e que ele se manifesta e nos ouve. E nós estamos aqui porque todos temos experiências maravilhosas com ele, de sua existência. E nós não duvidamos, senão que sabemos e cremos que é Deus, porque ele o demonstrou muitas vezes, fazendo maravilhas, manifestando-se de uma ou outra maneira. E por isso cremos no Senhor, por isso cremos nesse Deus vivo, poderoso, em espírito, que está nos vendo, que nos conhece, que nos abençoa, que onde quer que vamos, ele está aí, protegendo-nos e abençoando-nos. A honra e a glória seja para ele. E agradecemos ao nosso Deus por ele dignar-se e humilhar-se em fazer estas coisas conosco, os humanos. Então aconteceu assim que essas mulheres e todos os discípulos ouviram, se admiraram, mas eles tinham suas dúvidas.
E diz aqui no verso 13, no 12. Estamos aqui lendo de Maria Madalena no 10. No 11 diz que quando estas mulheres falaram aos discípulos e às pessoas, a eles lhe parecia uma loucura, diz. Mas as palavras delas lhes pareciam como loucura e não creram nelas. Mas Pedro se levantou e correu ao sepulcro e, debruçando-se adentro, viu apenas os lenços de amortalhar e se foi para casa, maravilhado com o que sucedera. Pedro se foi maravilhado. Viu que o Senhor não estava ali, que estava sim parte de sua roupa. E certamente ele se lembrou que o Senhor já lhes tinha dito que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. Ele se foi maravilhado e feliz porque viu que aquele personagem que andou com eles por muitos anos era a verdade, era o caminho, a verdade e a vida que leva à vida eterna. Era o Senhor que Deus tinha enviado para salvar a humanidade. E diz no verso 13, eis que dois dos discípulos, iam caminhando no mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém quase 11 quilômetros, e iam falando entre si de todas aquelas coisas que aconteceram. Sucedeu que eles iam falando de tudo que tinha acontecido com o Senhor, da prisão, e o levam à cruz e o crucifica, sua morte e a sepultura, eles fazendo o comentário de tudo que tinha acontecido. E diz que enquanto eles iam neste caminho falando, sucedeu que discutiam entre si. O próprio Jesus se aproximou, diz que se aproximou o Senhor Jesus Cristo e passou a caminhar com eles. Que formoso seria! Nós imaginamos como seria isso. Imaginamos um caminho. Imaginamos esses dois homens, dois discípulos ali falando do Senhor, falando de tudo o que aconteceu. E logo aparece o Senhor aí ao lado e caminha com eles. Eles não conhecem o Senhor Jesus, não o conhecem depois que estiveram com o Senhor. Nesse momento, pois o Senhor certamente lhes pôs uma venda para que não o reconhecesse. E diz, mas os olhos deles estavam impedidos para que não o conhecessem, e lhes disse, que discussões são estas que tendes entre vós enquanto caminhais? E eles pararam com um semblante triste. Respondendo um deles, que se chamava Cleopas, disse-lhe, tu és o único forasteiro em Jerusalém, que não sabes das coisas que nela aconteceram nesses dias? Então, Jesus lhes disse, que coisas? O que dizem? E eles lhes disseram, de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e de todo o povo. Como assim que você ignora sobre esse personagem tão importante e que todo o mundo soube e conheceu a notícia de sua existência? Eles, pois, admirados, que era o único forasteiro que não sabia nada, mas eles aí diziam, sim, é que ele foi um profeta, um homem de Deus muito poderoso. Diz, e como o entregaram? Então eles continuam narrando ao Senhor o que aconteceu a este grande homem. Diz, e como o entregaram os principais sacerdotes, assim como nossos governantes, para ser condenado à morte. E o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele era quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Eles estavam tristes porque estavam pensando, não se cumpriu a palavra, ou a profecia, ou tudo que ele nos ensinou, que ele ia redimir, que ele ia salvar as pessoas, perdoar os pecados. E agora, ao Senhor o crucificaram, lhe mataram.
e eles certamente tinham ouvido também nas Escrituras, onde Deus falava através dos profetas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre a aparição dele, o nascimento, e que ele seria esse rei perfeito que Deus tinha para o povo, para que ele formasse um povo glorioso, um povo santo verdadeiramente, e que as pessoas, aquelas que creriam nele, seriam salvas e viveriam uma vida perfeita, uma vida reta, uma vida feliz e cheia de paz e de alegria. Tudo isso eram as promessas que Deus tinha feito através dos profetas, e esses discípulos que estavam aqui neste caminho, eles estavam meditando sobre tudo isso, o que o Senhor lhes tinha dito e o que eles esperavam e o que eles tinham lido nas Escrituras. Se admiravam de ver que esperavam, tinham uma esperança nesse homem e tinha fracassado o assunto, porque agora a ele tinham matado. Então agora o que seria deles? O que será de nossas vidas de agora em diante? O que faremos? De todos aqueles que o seguiam, certamente eles também lhes perguntavam essas coisas. Tinha a incerteza, não tinha a fé, a credibilidade no Senhor, a segurança, não tinha a convicção, era muito recente. Todos esses eventos que ainda não tinha lhes permitido criar em seu coração firmeza, fé e a segurança em Deus, que é o importante, a convicção. E ainda que eles tinham lido as Escrituras e tinham percebido que o Senhor Jesus, quando lhes contava, lhes falava acerca dele e das Escrituras, eles viam que coincidiam, que isso era verdade, que as Escrituras falavam dos milagres e da manifestação do Senhor Jesus, e que era o que ele estava fazendo ali, os milagres e tudo o que, a forma como ele estava se apresentando às pessoas, ao povo, mostrando seu poder, suas maravilhas e os milagres, e também falando os pensamentos das pessoas, a profundidade do coração de cada ser. O Senhor lhes falava, chegava ao coração, lhes ensinava, lhes corrigia. Então, esses homens diziam, vimos. Era uma coincidência que realmente era muito semelhante. Tudo que a Escritura, a Bíblia diz, ou o Antigo Testamento, a Palavra de Deus diz, e o que o Senhor nos ensinava era semelhante, era igual. Por isso creíamos, por isso confiávamos. Mas agora estamos desiludidos, estamos tristes. O que foi que aconteceu? O que é o que está acontecendo? Bom, tudo isso o Senhor permitiu que eles pensassem, vivessem por um momento essa incerteza, essa tristeza de ver que um personagem tão importante, um profeta, porque para eles o Senhor era um profeta, que tudo ia ficar agora, tudo ficaria no esquecimento com a morte. Mas não era assim, eles estavam pensando, e veja o que acontece mais adiante. Diz eles aí contando ao Senhor, pensando que era um forasteiro. Diz, e também nos surpreenderam algumas mulheres dentre nós, as que de madrugada foram ao sepulcro, e como não acharam o corpo, vieram dizendo que também tiveram visão de anjos, porque esses anjos também tinham se apresentado às mulheres, diz, os quais dizem que ele vive. Então, eles diziam isto ao Senhor. Eu creio que o Senhor ria deles, de vê-los eles aí nas suas perguntas, em sua confusão, e o Senhor aí ao lado deles. Que formosura, que beleza. E diz aqui no verso 25, diz, então, ele lhes disse, o Senhor Jesus os respondeu. Porque ele lhes disse, mas além das mulheres, que uns anjos também se apresentaram às mulheres e lhe disseram que ele vive, que o Senhor vive. Diz, e foram alguns dos nossos, dos discípulos, foram ao sepulcro
E o acharam tal como as mulheres disseram. Ouviram o mesmo e viram o mesmo, que o sepulcro estava aberto e que o Senhor não estava ali. Então, o Senhor Jesus dá uma resposta a eles e lhes diz: ó insensatos, no verso 25, ó insensatos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e que entrasse em sua glória? Aí o Senhor lhes recorda as Escrituras e lhes recorda o que ele tinha lhes ensinado. E lhes diz que porque são duros de coração, porque não creem, mas aí também já o Senhor tira esse véu deles. E no verso 27 diz: e começando, o Senhor Jesus Cristo começou desde Moisés. Nós sabemos que na Bíblia se fala de Moisés desde Gênesis. E diz que desde Moisés começa o Senhor, e seguindo por todos os profetas. Aí o Senhor mencionou todos os profetas que houve e explicava-lhes o que se referia a ele em todas as Escrituras, o que falava ou dizia do Senhor Jesus Cristo. E isso nós temos até o dia de hoje também. No dia de hoje, nós sim lemos as Escrituras. No Antigo Testamento, quando começamos a ler os livros de Moisés, e lemos também o livro dos reis que teve em Israel, os juízes que teve em Israel, no povo, os governantes, nós aí vamos encontrar muitos profetas que estiveram ali pregando, ensinando, profetizando e falando a palavra de Deus ao povo e aos reis, aos governantes, falando-lhes de Deus e falando-lhes das promessas que Deus tinha e dos projetos que tinha para o futuro, para os dias posteriores, acerca do Senhor Jesus Cristo, para que todas as pessoas crescem, soubessem o plano que Deus tinha para o futuro, de formar no futuro um povo santo, perfeito, uma igreja, e que fosse esse rei perfeito, esse enviado de Deus, ou esse profeta, ou o anjo do Senhor, ou o enviado, como se lhe chame, ou o anjo de luz, que o Senhor tem muitos nomes na Bíblia. E Deus falava a eles que no futuro estaria lhes enviando esse rei. E que a ele tinha que crer, nele tinha que crer, a ele tinha que seguir, que adorar, que venerar. E que ele seria o doador da salvação, o precursor, o que ia perdoar os pecados, o que ia limpar o coração do ser humano, ia aperfeiçoá-lo para que o ser humano vivesse uma vida santa, reta, porque o Senhor se encarregaria de aperfeiçoar e santificar cada ser, aqueles que creia nele. E essas eram as promessas de nosso Deus, nosso Pai, através dos profetas. E diziam que o povo estivesse preparado para a vinda do Salvador. E assim o Senhor Jesus Cristo, falando a estes dois discípulos, recordando-lhes tudo, diz que ele começou a ensinar-lhes e a recordar-lhes as Escrituras, para que eles crescem, que o ser que estava aí junto a eles era o enviado de Deus, que não tivessem dúvidas que ele era o Salvador. E eles então, no número 28, no verso 28, diz que já o Senhor esteve narrando toda a palavra do Senhor, falando dos profetas, de todas as profecias e as promessas de Deus, até a vinda do Senhor Jesus, até o nascimento dele, lhes falou. Tiveram muito tempo, porque era uma caminhada muito longa a que tiveram eles ali, para chegar à cidade. Então diz que aqui,
que chegaram à aldeia aonde iam, diz, e ele fez como quem ia mais longe, o Senhor Jesus. Mas os 2 discípulos diz, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declinou. Entrou, pois, o Senhor entrou com eles para ficar com eles. E aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo-o, deu-lhes. Com esse ato, eles imediatamente percebem que era o Senhor Jesus Cristo o que estava com eles, glória a Deus. Como seria a emoção, a alegria desses 2 homens, sentirem-se aí acompanhados do Senhor Jesus Cristo. Porque eles lembraram quando o Senhor Jesus comeu o pão com eles e tomou o vinho com eles. Quando o Senhor se sentou à mesa com eles, eles lembraram. E diz aqui no verso 31, então foram-lhes abertos os olhos desses 2 discípulos. O Senhor abriu-lhes os olhos, tirou-lhes a venda e o reconheceram. Mas no momento em que o reconhecem, pois o Senhor desapareceu da vista desses discípulos. Que tristeza, porque aí o Senhor desapareceu. Mas que alegria deles com a presença do Senhor durante muitas horas, quem sabe, de caminho. E aqui no verso 32 diz, e disseram um ao outro. Não estava ardendo o nosso coração, diz, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto nos falava no caminho, quando nos abria as Escrituras? Claro, eles lembraram que eles eram felizes, que o coração deles, bom, certamente que ia sair do corpo, da alegria, da felicidade que eles sentiam por estar falando com este personagem. Mas não percebiam quem era o personagem. E eles, no momento, pois já ficou-lhes foi o lamento depois, porque o Senhor já desapareceu. De todas maneiras, uma grande experiência e também um sinal que o Senhor deu a eles para que crescem. Que esse Jesus que tinha andado com eles durante todo o tempo, pregando, falando, fazendo milagres, e que ele lhes ensinava a doutrina, que ele era o verdadeiro ser, o enviado de Deus. Que não tinha que duvidar, já não podiam duvidar. Ele era o Cristo, o Salvador. E diz, levantando-se naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém, esses 2 homens, os 2 discípulos, e acharam os 11 discípulos reunidos e aos que estavam com eles, que diziam, verdadeiramente ressuscitou o Senhor, apareceu a Simão, a Pedro. Então eles contavam as coisas que lhes haviam acontecido no caminho e como o reconheceram ao partir o pão. E começaram eles a falar e a contar as experiências que tinham vivido com o Senhor depois da ressurreição. Já para eles não tinha dúvidas, já eles tinham que crer, já o entendiam e diziam sim, nossos olhos foram abertos agora, compreendemos e suponho que muitos se arrependeram, porque teve muitos também que duvidaram e que não criam. Mas qual seria o arrependimento também que eles sentiam por não ter aproveitado o tempo, de ter desfrutado o máximo a presença humana, física do Senhor Jesus Cristo na vida desses homens. No verso 36, diz, enquanto eles ainda falavam dessas coisas, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. E aí o Senhor aparece a todos os discípulos, a todos. Então, espantados e atemorizados, acreditavam ver um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e suscitam tais pensamentos em vosso coração? Porque temem, porque se angustiam, porque estão
tão perturbados, tão assustados, tão espantados, por quê? Se sou eu, lhes diz, vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e vede, lhes diz, porque um espírito não tem nem ossos, como vedes que eu sim tenho ossos. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado completamente com seu corpo. Ressuscitou com seu corpo. Mas esse corpo já era um corpo glorioso. E o Senhor Jesus lhes disse, veja que um espírito não tem carne nem ossos. E observem a mim que eu estou completo. Bendito seja nosso Deus. Estas testemunhas, todas essas pessoas que viveu essas experiências e foram testemunhas da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a aparição dele, e que ficou escrito para a posteridade, para todo o restante de gerações. E nós hoje, depois de tantos anos, estamos aqui desfrutando também destes acontecimentos, destas narrações, e que Deus as vivifica cada vez que nós abrimos a Bíblia e lemos qualquer parágrafo da Bíblia ou qualquer capítulo, e o lemos com nosso coração, crendo que Deus vive e que Deus está olhando-me, ouvindo-me e está próximo de mim. Quando lemos assim, Deus vivifica estes escritos, os vivifica e os fazem uma realidade em nossas vidas. Estes escritos não são uma história como qualquer das histórias que se escrevem. Não são narrações, não são contos, não são coisas bonitas que aconteceram faz milhares de anos, senão que essa é a realidade que eles viveram, faz mais de 2000 anos a viveram, e nós, hoje, estamos vivendo com o Senhor muitas maravilhas, muitas experiências. E hoje, pois não temos o Senhor fisicamente, mas em espírito ele sim está conosco, e ele nos fala a nossa vida, fala nosso coração, e cumpre tudo o que nos promete. Então, nós estamos seguros que este livro é um livro verdadeiro, que Deus permitiu que existisse esse livro para conhecer a nosso Deus, para conhecer a existência de Deus. E este livro se vivifica cada vez que você o lê. Se alguém, qualquer pessoa, vem ler esse livro, vai a uma biblioteca, a uma livraria, e diz, eu vou ler este livro que é uma história tão bonita. Não, pois certamente não acontece nada, não sente nada, porque o leu como uma história. Mas nós, quando o lemos, é a palavra de Deus, a manifestação de Deus, tudo o que Deus fez, o que disse, o que ensinou, o que Ele quer que façamos, que sejamos, está aí escrito, e o Senhor o vivifica em nosso ser. E se aqui diz que Ele fez um milagre a uma pessoa que estava morta e a ressuscitou, pois hoje também o faz o Senhor e o tem feito, porque tem pessoas que Deus ressuscitou. E também todas as pessoas que foram curadas, pessoas paralíticas, pessoas em cadeira de rodas, pessoas doentes de muitas doenças, que têm diversas doenças e muitas doenças, centenas de doenças ou milhares de doenças, que as pessoas padecem e o Senhor as curou. Deus as curou. Ainda que nosso Deus é Espírito, Ele está trabalhando conosco. E Ele vivifica sua palavra, suas promessas, e o que Ele nos fala hoje através do Espírito Santo, pois complementa o que está escrito aqui na Bíblia. Então, que maravilhoso é. Por isso eu convido a todas as pessoas, a todos os que veem esse ensinamento, aos que se agregam, porque eu sei que em mais de 100 países vem este ensinamento. Eu os convido para que você leia a Bíblia, mas leia a Bíblia com o coração, com fé, crendo que Deus estará nesse momento com você para ajudá-lo a entender e a compreender estes escritos, e também para que Deus envie o Espírito Santo e o abençoe. Isso, tem que fazê-lo dessa maneira. Assim é que tem que ler a Bíblia. E então vamos seguir aqui lendo. E diz aqui
no verso 40, e diz que o Senhor disse-lhes estas coisas que lhes disse. O espírito não tem ossos, e vocês veem que eu estou completo. Portanto, que creiam que eu ressuscitei, conforme havia os ensinado antes. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles ainda por causa da alegria não acreditavam, como não iam regozijar-se? Se nós, agora que lemos, nos regozijamos, como seriam eles? E diz, e como eles por causa da alegria não acreditavam e estavam maravilhados, disse-lhes, tendes aqui algo para comer? Então lhe deram parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele o tomou e comeu na presença deles, e lhes disse, estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu a mente para que compreendessem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, bendito é o nome do Senhor. Cumpriu-se aqui a palavra de Deus, cumpriu-se a profecia ou as profecias que deram os profetas na antiguidade, quando profetizavam que nosso Deus estaria enviando a seu anjo, que estaria enviando a um profeta, a um servo, para que ele se encarregasse de salvar as pessoas e formar um povo, uma congregação santa, com pessoas de todo o mundo. Não somente de um país, como naquele tempo que Deus tinha escolhido, tinha elegido o povo de Israel, nada mais, a esse país Israel. E como esse povo falhou com Deus, pois o Senhor tinha seu plano no futuro de formar seu povo verdadeiro, mas com pessoas de muitas nações, onde vemos também o amor de Deus para a humanidade. O amor de Deus onde ele não olha a raça, nem a cor, nem o idioma, nem os países, nem nada. Olha a Deus, senão um coração que ame, que se preocupe por buscá-lo, por venerá-lo e valorizar a nosso Deus. Então, o Senhor cumpriu essa palavra e o Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra com o seu corpo físico, ensinava a eles que tudo isso tinha sido profetizado, que já tudo isso tinha sido um plano que Deus tinha idealizado e o tinha feito e o cumpriria, e que, portanto, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, é onde se fala essas promessas que Deus fez acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca desse Rei perfeito que Deus enviaria ao mundo. E agradecemos ao nosso Deus, porque nós hoje testemunhamos, nós hoje estamos pregando que Cristo vive e que Cristo é o mesmo ontem e é hoje. E o que ele fez ontem, os milagres que ele fez ontem, as manifestações, a felicidade que deu às pessoas, a maneira de viver, do bom viver, ele o faz hoje também com seus seguidores e o fará para sempre também. Então, por isso, diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o de amanhã, porque para Deus não existe o tempo e Deus é poder. Então, Deus faz sua manifestação e ele se manifesta às pessoas, ao mundo, abençoa as pessoas, mas ele também demanda e quer que as pessoas leiam seus mandamentos, aprendam os mandamentos do Senhor, suas ordenanças, para que cada pessoa também cumpra e se aparte de um mau caminho e comece a viver a vida santa, a vida reta que Deus ensina através deste livro e através do Espírito Santo. Então, Deus quer que todos nós aprendamos sua doutrina, seus caminhos, e sejamos fiéis e sigamos esses passos e sigamos em frente, e dessa maneira nós seremos homens e mulheres muito felizes. Não somente neste mundo, senão depois, na eternidade, ganharemos a vida eterna com nosso Deus. Então, o Senhor aqui já lhes disse,
em Moisés, nos profetas e nos salmos, aí está. Era necessário que se cumprisse toda essa profecia. Diz então, lhes abriu a mente para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. E aí cita que tem que ler no profeta Isaías, no profeta Oséias, e aí se encontra a profecia que Deus disse através destes profetas acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz, e que se pregasse em seu nome o arrependimento. Então Deus quer que o arrependimento é a pessoa apartar-se do pecado, arrepender-se de estar fazendo pecado, fazendo maldade. Então Deus quer que nós sejamos misericordiosos, que sejamos retos, sinceros, justos, leais, honestos em todos os sentidos, que vivamos essa vida reta, porque esses são os mandamentos do Senhor, e isso é o que Ele quer aqui, que diz que era necessário que nós nos arrependêssemos e vivêssemos ou vivamos a vida reta, santa, justa, como ser humano. E então, isso é o que agrada ao Senhor, isso é o que agrada a Deus, mas isso vem acompanhado de bênçãos, de muitos triunfos na vida, porque Deus abençoa e dá triunfo a todos aqueles seres que lhe obedecem, que se submetem à sua vontade, que querem agradar a Deus em tudo. Então, o arrependimento, o perdão dos pecados, que o Senhor Jesus é o que perdoa os pecados, e nós a obediência em seguir esse caminho que o Senhor está nos traçando. E aqui no verso 47 diz, e o Senhor lhes diz, Deus disse através de salmos, profetas e através da lei de Moisés lhes disse que se pregue no nome do Senhor Jesus Cristo o arrependimento e o perdão dos pecados. Em todas as nações, diz, começando desde Jerusalém. Seria bonito que tornemos a ler o que o Senhor Jesus disse no verso 46. Leamos todos o verso 46 e o 47. E lhes disse, assim está escrito, assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão de pecados a todas as nações, começando, glória a Deus, o Senhor, o amor de Deus, diz que a todas as nações. Ele não disse em uma nação X, disse em todas, porque esse é o amor de Deus. Deus tem amor para todos nós, para todos os seres. Por isso, eu digo, como em mais de 100 países vão ver o ensinamento. E saibam que Deus, o plano de Deus era esse, salvar a todas as pessoas, que sua palavra chega aos corações de muitas nações. E o Senhor disse, desde Jerusalém tem que começar. Bendito é o nome do Senhor. E aqui o Senhor no 48 lhes diz, e vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Mas permanecei vós na cidade de Jerusalém. Deu-lhes umas orientações nesse momento. Lhes diz, até que sejais revestidos do poder do alto. Disse-lhes, permanecei em Jerusalém, disse a esses discípulos, para que recebam o Espírito Santo. E realmente, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, vemos a experiência que se reuniram e o Espírito Santo veio e os revestiu de poder. E o Espírito Santo até o dia de hoje está conosco. Agradecemos ao nosso Deus, porque essa promessa não ficou aqui 2000 anos atrás, senão que hoje também está a promessa do Espírito Santo que Deus nos dá, está o dom da profecia, que por isso eu a vocês os convido para que vão a alguma congregação próxima da igreja, dessa igreja, para que você receba a profecia e o Espírito Santo fale ao seu coração e Deus lhe dê bênçãos, porque Deus tem bênçãos para você. E aqui diz, no verso 50 já conta que diz que Jesus os levou até Betânia e levantando suas mãos abençoou-os. Aconteceu que enquanto os abençoava,
Diz que enquanto os abençoava, foi afastando-se deles e foi levado ao céu. Eles, depois de tê-lo adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Mas isso não ficou aqui na história. Deus vive, Deus continua hoje se manifestando em nossas vidas e o Senhor quer que nós sigamos como porta-vozes pregando este evangelho e esta palavra maravilhosa. Que nós sejamos as testemunhas de nosso Deus, porque nós sim podemos ser testemunhas porque temos visto as maravilhas de Deus. Temos visto tudo que Deus tem feito em nossa vida e na vida de muitos, de milhares. Portanto, que tem que seguir em frente, tem que ler a Bíblia e tem que nos submetermos à palavra de Deus, à sua doutrina. Busquemos a Deus de coração e Ele sempre nos dará a felicidade e a paz, que Ele sempre estará conosco, porque Deus vive e Ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje. E o mesmo para sempre. Glória a nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, estamos nesse momento diante de Ti, Senhor. Sabemos que Tu estás nos vendo, que Tu estás nos ouvindo, que Tu estás aqui em nosso meio e em nossos corações. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por essa maravilhosa oportunidade que nós temos de estar aqui andando em Teus caminhos, lendo Tua palavra e aprendendo de tudo aquilo que Tu preparastes desde o princípio, para os que Te seguem, para os que Te temem, para os que Te busquem de coração. E eu sei, Senhor, que Tu tens muitas bênçãos para todos aqueles que Te amam e que querem se submeterem a Ti e fazer Tua vontade e viver a vida reta e agradar-Te em tudo. Obrigada, Senhor eterno. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Cristo Jesus, Teu Filho amado, Senhor. E também, Pai, em Tua misericórdia, em Teu amor, Senhor. Te peço, meu Senhor, que Tu estendas Tua mão poderosa que cura, porque Tu és também um médico divino que curas. Curas muitas doenças sem a intervenção médica. E Tu, Senhor, estendes Tua mão que cura e cure a muitas pessoas que estão muito doentes, em cadeira de rodas, prostrados em uma cama em um hospital. Têm doenças incuráveis, dores, diversas doenças, Senhor. Estendes Tua mão e estejas curando, limpando e libertando a cada um. Tira, Senhor, bruxarias, feitiços, maldições. Liberta a cada um e limpa e dá-lhe a felicidade e a paz. Tudo isso te pedimos, Senhor. Te pedimos no nome glorioso de Cristo Jesus, Teu Filho amado. A honra e a glória são para Ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória a nosso Deus. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Glória a nosso Deus. Muito obrigada. Que meu Senhor abençoe a todos, a todas. O beijo para as crianças. Um abraço forte para todos vocês.
Deus os abençoe e até breve. Até breve.